Oi galera, tudo bem? Sou eu, a Fê, sejam bem-vindos de volta. Eu estou me dando boas-vindas de volta ao meu próprio canal. Eu sei, eu dei uma sumida, mas foi porque esse segundo ano é um ano muito ocupada. Meu Deus do céu, vocês não têm a mínima noção do quanto que eu tô sofrendo. Te juro, eu tentei fazer várias videoaulas, mas aí quando eu ia começar a planejar, a prova já era no dia seguinte. Então, tava dando tudo errado, mas dessa vez eu consegui me preparar. E aí eu trouxe aqui uma videoaula de física / química, né? Porque gases, a gente pode falar muito bem da parte química da coisa. Não importa se você se você veio aqui pela química, pela física, essa aula vai servir pra você. Só a próxima, que aí é puramente física, aí as coisas vão ficar muito mais interessantes, mas vamos lá falar de gases ideais, que já são interessantes por si só. Inclusive em aulas passadas, né, de física, a gente falou, né, sobre os estados físicos da matéria. E a gente falou, né, dos sólidos e dos líquidos, das características deles, né, que o sólido, ele tem um volume próprio, a forma própria. O líquido tem seu volume próprio, mas ele não tem forma definida, ele vai adquirir a forma do recipiente que ele está. Aí a gente comentou, né, falando que eles são incompreensíveis, né? Então, você vê que pressão não vai afetar muito, né, se a gente for mexer com o sistema com líquidos. Porém, deixa eu te contar uma coisa sobre gases, né? Se você tem aqui um sisteminha, você tem lá um êmbolo, e aí temos aqui várias partículas de gás. E aí, tipo, cada um, eles estão se movimentando, né? Eles são agitados, eles estão indo cada um numa direção, em um sentido diferente, certo? E aí a gente acaba percebendo que os gases, né? Se eu for pressionar esse êmbolo, o gás vai mudar seu volume, ele vai mudar sua forma, ele vai ser compreensível. Então, tipo, essa é a principal diferença entre, né, qualquer outro estado físico é que gases são compreensíveis. Então, a gente vai conseguir medir esses gases em 3 aspectos. A gente vai relacionar 3 características principais dele, né? A gente vai relacionar. A gente pode medir seu volume, a sua temperatura e também a pressão. Então, nós vamos falar, né? Já que estamos nos tratando de gases ideais, a gente vai falar de lei geral dos gases. Por que a gente tá falando de gases ideais não e perfeitos, não gases reais? Porque é muito mais fácil da gente analisar o comportamento, porque em gases ideais, eles todos vão se comportar de maneira semelhante e é muito mais fácil de estabelecer uma relação entre volume, temperatura e pressão. Aí, uma coisa é que eu vou sempre representar, né, o volume com V maiúsculo, a temperatura com T maiúsculo e a pressão com P minúsculo, tá? Só, né, notinha aí, mas tá. Agora, então, como é que a gente vai estabelecer relações entre essas 3 características dos gases? A gente pode analisar as transformações gasosas, né? O que acontece se tipo, eu deixar uma temperatura constante, e aí o que acontece, como é que vai se alterar o volume e a pressão quando for se transformar? Ou então se eu deixar a mesma pressão e mudar o volume e a temperatura, o que acontece, né? Como é que eles vão se comportar? Então a gente vai falar de transformações gasosas. Então vamos lá, a gente vai começar então falando pela transformação isotérmica, ou seja, quando a gente mantém a temperatura constante. Então, assim, olha, vamos pensar naquele êmbolo ali em cima, né, que a gente já tava falando dele antes, certo? Se, por acaso, eu resolver diminuir o volume, né, eu vou diminuir o espaço ali, eu vou comprimir. Concorda comigo que essas partículas de gases, elas vão entrar mais vezes em choques com as paredes, elas vão bater mais, elas vão criar uma pressão maior. Então, mantendo a temperatura, se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. E a gente tem um gráfico parecido com esse daí, que tá aparecendo aí pra vocês. Não é à toa que esse tipo de hipérbole que aparece no gráfico, ela é apelidada de
isoterma, porque é de uma transformação isotérmica. E tá, enfim. Mas agora o que acontece se eu manter o volume constante, se eu tiver uma transformação isocórica? Pense comigo, se eu resolver então aumentar a temperatura, concorda comigo que a definição de temperatura seria o grau de agitação das partículas, certo? Então, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a energia cinética delas, elas vão começar a se agitar mais, então elas vão ter mais choques com as paredes do recipiente, ou seja, criando uma maior pressão. Então você já viu aqui que, tipo, tem uma relação aqui diretamente proporcional entre temperatura e pressão. Mas, calma, ainda não acabou. O que acontece se for uma transformação isobárica, ou seja, a temperatura é a mesma? Então a gente mantém a mesma pressão, a gente não vai alterar a quantidade de choques entre as partículas e as paredes das partículas, tá? Mas aí, então vamos lá, eu mantenho a mesma pressão. Mas o que acontece se eu aumentar a temperatura? Porque se eu aumentar a temperatura, ok, vai aumentar a energia cinética, vai aumentar a agitação das partículas. Se eu não alterar a pressão, tipo, se eu não fizer nada pra comprimir aquele êmbolo, se eu não pressionar ele vai começar a agitar e, tipo, os gases vão ficar, vamos dizer assim, mais quentes. Eu tentando fazer uma analogia pra ver se você entende. Ele tá assim, né, eu estou muito quente, sai de perto de mim. Porque quando você tá com calor, você não quer ficar perto de ninguém. E aí você vai ficar com mais calor, vai ficar mais quente. Você não quer isso, né? Então é a mesma coisa que as partículas. Tá mais quente, elas não querem se espalhar mais. Elas vão querer criar mais volume. Elas vão querer ocupar um espaço maior. Você vê que aqui também tem uma relação diretamente proporcional entre temperatura e volume, né? Quando você mantém a pressão constante. Mas aí, você que é uma pessoa muito esperta, né? Eu tenho certeza que você já sacou, né? Eu acho que eu já sei uma possível fórmula para isso, né? Então, se a gente for aqui resumindo, você vai ter a pressão vezes o volume, né, já que elas são inversamente proporcionais, tudo isso dividido pela temperatura, já que as duas características elas são diretamente proporcionais. Isso tudo vai ser igual a uma certa constante, isso vai ser sempre constante. E essa, então, é a lei geral dos gases. Falando de questão de unidade de medida, né, pressão, o sistema internacional usa Pascal, volume a gente usa metro cúbico e a temperatura a gente vai usar Kelvin. Só uma coisa, porque algumas vezes aparece a unidade mais usual, tipo litro, ATM, mas quando se trata de gases, por favor, pelo amor de quem que você acredita, não usa nenhuma outra escala para temperatura, a não ser que seja Kelvin. Se aparecer no exercício, tem graus Celsius, que pena, tem que transformar para Kelvin. Tá, então é bom ter em mente a fórmula da conversão, tá? Porque você vai usar muito, dependendo do tipo de exercício, lugar que você tá fazendo, né? Mas, enfim, é essa a lei geral dos gases. Tudo bem até aqui, até agora, beleza? Ok. A gente vai agora falar mesmo, né? Já que a gente tá aqui falando de equações, né? A gente vai falar da equação do estado dos gases. Então, assim, a gente falou, PV sobre T é constante, né? O que é essa constante, então, né? Porque essa constante cai do céu? Não. Porque essa constante, tudo isso a gente tá falando dessas transformações gasosas, além de manter a mesma temperatura, o mesmo volume, a mesma pressão, a gente tá mantendo a mesma massa, o mesmo número de mols. Então, essa constante vai depender do número de mols. Então, a gente chega, né, os cientistas lá que estavam estudando gases e ideias pela primeira vez, e eles chegaram na seguinte conclusão, né, que PV sobre T vai ser igual a N vezes R. Ou uma forma que você vai encontrar com certeza em qualquer lugar, que é o PV NRT. Yes. Né? Sendo que o N
vai ser o número de mols, que a gente pode dizer também que é a massa do sistema dividido pela massa molar do gás que tá lá, né? Se ele der qual é o gás que tá lá, tipo, seja hidrogênio, oxigênio, sei lá qual gás que ele tá dando. Mas aí se você tem a massa do sistema e você tem a massa molar, você consegue muito bem dividir e você encontra o número de mols. E o R é a constante universal dos gases. Mas aí tá, mas que número é esse? Como é que a gente chega? Como é que se chega nessa constante universal? Porque olha, deixa eu contar uma historinha aqui pra vocês, bem bonitinha. Eles tiraram esse número de onde? Foi do nada? Não foi tão do nada assim. Porque eles foram fazer experimentos, né? Os cientistas foram fazer experimentos. Por esse daqui que a gente teve no início, nas condições normais de temperatura e pressão, ou na CNTP, né? Então, o que seria essa condição normal? A temperatura é igual a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Lembra que a gente sempre fala de Kelvin nesse caso. A pressão, ela é igual a 1 atm, ou então, né, se você pode usar, né, que é o sistema internacional, que é 1 vezes 10 a quinta pascais, e usando 1 mol. Só que aí assim, né, os cientistas, eles todos usando essa temperatura super fria lá na praia, né, no nível do mar, com 1 mol de gás, eles sempre chegaram na conclusão, eles perceberam que não importa quantas vezes que eles faziam experimentos, não importa com qual gás ideal que eles usavam, o volume sempre dava 22,4 litros, ou 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, né? Caso você queira usar o sistema internacional. Então eles desconfiaram, né? Tem algum valor constante aqui que se aplica a todos os gases ideais. Então a gente vai fazer um monte de conta. Eles resolveram aplicar aquela fórmula, né? Eles basicamente passaram o número de mols e a temperatura dividindo, então ficou R vezes PV sobre NT. E aí então eles chegaram em 2 valores de constantes, né? Um na unidade usual e outro no sistema internacional de unidades, né? Então eles foram lá com a maior força de vontade e, tipo, pegaram lá, né, o R e fizeram, né, a pressão de 1 atm vezes o volume, né, que é esse 22,4 litros, e dividiram por, né, 1 mol e multiplicaram por 273 Kelvin. E aí eu não vou refazer essas contas, porque eu, apesar de eu gostar muito de física, eu não sou muito boa com contas. Mas aí eles chegaram à conclusão que essa constante universal, esse R, vale 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Mas aí, se você for fazer as contas com as unidades do Sistema Internacional de Unidade, você vai usar 1 vezes 10 a quinta pascal, vezes 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O mol continua o mesmo e aí a temperatura também continua a mesma. Aí, fazendo essas contas, vai ter uma hora que, se você for fazer uma análise dimensional, você vai encontrar, se você for fazer pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin, né? Porque pensando que pascal é Newton dividido por metro, aí você corta o metro com metro cúbico, aí fica Newton vezes metro ao quadrado, que dá joule. Então, esse número que eles encontraram no sistema internacional é 8,31, até que, né, um número parecido, mas não muito, né, com outro, joule por mol vezes Kelvin, tá? E esse daí é essa constante no SI. E é isso de gases por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe, né, nos comentários. A próxima aula a gente vai ficar bem na parte física, tá? Essa parte se aplica tanto pra física, tanto pra química, né? Um acaba ajudando o outro. Mas aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Desculpa o sumiço. Eu sei que sumi, né? Decepção eu, né? Mas enfim, a gente se vê na próxima. Tchau!
Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!